Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço que tomem os vossos lugares. Estamos em condições regimentais de dar início à nossa reunião. Saúdo o Sr. Ministro das Finanças e agradeço a disponibilidade. Será uma reunião conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e de Orçamento e Finanças, portanto, co-presidida por mim próprio, o primeiro ilustre colega Filipe Neto Brandão. Portanto, conhecem a grelha que foi determinada para este debate. Relembro que esta reunião foi motivada por um requerimento da Iniciativa Liberal, por forma a que o Sr. Ministro das Finanças pudesse vir prestar esclarecimentos sobre a reunião do ECOFIN 17 de junho. Entretanto, houve um conjunto de vicissitudes que não nos permitiram fazer esta reunião mais cedo. Ocorreu, entretanto, uma nova reunião do ECOFIN em 12 de julho. Penso por isso que o Sr. Ministro estará em condições não só de prestar informações, como de responder questões também sobre esta reunião. E assim sendo, dou por aberta a nossa reunião e, nos termos regimentais, dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças por um período de intervenção até 10 minutos. Muito obrigado, senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer a oportunidade para estar aqui hoje nesta audição. Como referiu o Sr. Presidente da Comissão, aproveitaria não para me limitar ou circunscrever à reunião do ECOFIN que tivemos já no mês passado, mas para fazer, no fundo, um ponto de situação do andamento das várias reuniões do ECOFIN e também do Eurogrupo, que, não tendo o formalismo das reuniões do ECOFIN, tem um desenho e uma profundidade que importa partilhar, desenvolver e debater. Eu dividiria a minha intervenção em dois pontos. O primeiro é o relativo à análise da situação económica e financeira no espaço da União Europeia e, muito em especial, no espaço da zona euro. É evidente uma preocupação muito acentuada dos países do centro e do leste da Europa, muito em particular do centro e do leste da Europa, com as perspectivas de crescimento relativamente a este ano, relativamente ao próximo, muito motivadas por um elemento que, de facto, causa a esses países, dada a proximidade com a Rússia, um sentimento de receio muito acentuado. Esta proximidade geográfica, esta proximidade à zona do conflito, faz com que os sentimentos que existem adversos em toda a Europa relativamente à incerteza do andamento da economia, relativamente à evolução da inflação, sejam nesta zona mais fortes, mais intensos do que são noutras zonas da União Europeia, nomeadamente no lado ocidental. E isto tem importância grande, porque esses sentimentos e esse, de certa forma, ambiente está, obviamente, hoje já em grandes economias da zona euro, como é o caso da economia alemã. Isto tem um impacto muito direto sobre várias variáveis económicas, à cabeça a variável do investimento, que é atingida muito diretamente por esta perspectiva de que o conflito, que não tem uma saída política ainda à vista, com os danos que pode causar, que está a causar e que pode vir a causar nas economias, agravadas com esta incerteza adicional e este receio muito concreto relativamente à interrupção do abastecimento de gás da Rússia à Alemanha e que coloca, aliás, um risco grande sobre a sobrevivência, sobre a operação de um conjunto de indústrias. De certa maneira, a situação económica é vista com um nível de preocupação diferente e, em algumas áreas, talvez mais agravado do que durante a própria pandemia. Porque na pandemia, a estratégia coletiva que foi seguida foi uma estratégia de apostar na preservação da capacidade produtiva, manter os empregos, manter as empresas, fazer, de certa forma, uma ponte
e o custo desta aposta política, que foi extraordinariamente bem sucedida, foi o do aumento das dívidas públicas em todos os países europeus. Por isso, uma socialização dos custos através da dívida pública, mas foi uma estratégia que preservou capacidade produtiva, preservou o emprego. A situação que hoje estamos a viver, em particular nos países, como digo, do centro da Europa mais atingidos nesta primeira hora por esta situação ao nível do investimento, é do risco de haver um processo de desinvestimento do qual não há uma preservação ou uma manutenção imediata. E este é um ponto que gostava de vos dar de contexto para sublinhar e destacar a importância da evolução positiva que a economia portuguesa tem registado neste contexto. Ainda hoje foram públicas as atualizações das previsões da Comissão Europeia para toda a zona euro e também para Portugal. Portugal é o país que apresenta o maior crescimento da zona euro no ano 2022. A Comissão Europeia, aliás, estimou uma melhoria do crescimento face à última projeção que tinha na primavera, face a esta projeção do verão, o que mostra uma resiliência da economia portuguesa muito significativa e muito importante neste ano de 2022. É evidente que há sinais de abrandamento para o ano de 2023. Portugal faz parte de uma economia muito integrada, é uma parte integrante de uma economia europeia com profunda relação em múltiplos setores, mas os dados que são conhecidos mostram também para Portugal no próximo ano uma projeção de crescimento de novo acima da zona euro, e com um dado importante que a Comissão destaca, que é o facto, ao contrário do que alguns vêm referindo, que é o facto de Portugal hoje estar a crescer mais porque cresceu menos quando os outros países recuperavam. A Comissão Europeia apresenta Portugal como um dos países que crescerá acima da média europeia no período 2023. Isto é, Portugal sairá do processo da pandemia com um nível de crescimento do processo de pandemia e em 2023 com um nível de crescimento, com taxa de crescimento do global do período acima da média da União Europeia e acima, aliás, dos países como a Espanha, como a Itália, como a própria Alemanha e como a França, e para vários deles, aliás, com diferenças muito significativas. Não é esta expressão, não há das minhas palavras nenhuma menorização das dificuldades que temos que enfrentar, mas tem que se retirar destes números e destes dados também uma palavra de confiança àqueles que estão todos os dias a produzir riqueza, às empresas, aos trabalhadores, que no fundo mostram e cujo trabalho e ação de resiliência se reflete nestes dados que são conhecidos. Relativamente à inflação, Portugal apresenta também uma inflação abaixo da zona euro, aliás, um dos países com a inflação mais baixa dos da zona euro, apesar, naturalmente, de um valor bastante acima do que nós estamos habituados, sendo que a projeção para 2023 é, em Portugal e nos outros países, uma queda significativa da inflação. Esta, no fundo, era a primeira nota que gostava de fazer na minha introdução inicial sobre a evolução da situação económica, porque é, de facto, um ponto que costuma ocupar uma parte importante das reuniões, quer do Eurogrupo, quer do Ecofin. Segunda parte da minha intervenção, eu dedicaria um brevíssimo ponto de situação do que são os grandes dossiês que têm estado em debate. Um dossiê muito importante, que é o dossiê da governação económica. O Conselho tomou uma decisão, apontou um caminho para uma decisão da Comissão Europeia relativamente à derrogação da aplicação das normas do Pacto de Estabilidade para o ano 2023, mas está em curso o debate relativamente à avaliação geral das normas de governação que serão depois desenvolvidas numa atualização do próprio programa. O debate ainda não é nesta fase um debate intenso. A Comissão Europeia tem estado a auscultar os vários países sobre as suas sensibilidades.
irá lançar em outubro um primeiro documento de orientação sobre esta matéria e, é claro, começa-se a desenhar, claro, um campo de entendimento, ou melhor, de maior convergência relativamente à alteração das regras de governação económica, assentes, por um lado, na questão da transparência, isto é, na utilização de regras que se consigam de facto medir e que se consigam de facto comunicar, com a retirada de regras que são obsoletas. Uma segunda dimensão, que é uma linha que tem trespassado as intervenções de vários países e das posições de vários países, que é a da alteração dos ritmos de redução dos excessos de dívida pública, na medida em que hoje entre os Estados com menos dívida e os Estados com mais dívida distam 100 pontos, mais de 100 pontos do produto de dívida pública, e por isso assentar no mesmo velocidade de redução de situações de excesso, nomeadamente em contextos de mais baixo crescimento económico, não parece a melhor solução e a melhor formulação. E há de facto depois o debate sempre que acompanha estes processos, que é algum debate sobre mudanças mais profundas que eu creio que não encontrarão margem no atual campo político que se configura na União Europeia para elas acontecerem. O segundo dossiê que gostaria de aqui dar nota prende-se com o dossiê da União Bancária, um dossiê que eu já avançarei muito rapidamente para o último, Sr. Presidente, só um minuto de tolerância. É um dossiê que continua em trabalho e continuará em trabalho em sede de Eurogrupo alargado sobre esta matéria. Não foi possível haver um entendimento numa abordagem mais global que a presidência irlandesa decidiu fazer sobre o tema e subsistem divergências profundas em dois tópicos fundamentais. Aliás, ambos com interesse para Portugal. O primeiro dos quais prende-se com a mutualização do Fundo de Garantia de Depósitos a nível europeu, e por isso não há ainda entendimento. No fundo, voltamos sempre a bater um debate clássico sobre a mutualização dos instrumentos financeiros na União Europeia. Neste caso, particular relevância teria se essa mutualização acontecesse em algum nível. E uma segunda dimensão que se prende com a gestão da dívida pública por parte dos sistemas financeiros de cada país e com a diferente realidade dos modelos de financiamento dos diferentes países. É uma área também muito sensível para muitos países, não há de forma alguma consenso, não se avançou nestas duas frentes e por isso o acordo não foi completado. Última nota, sem prejuízo depois na resposta vos dar nota sobre quer os dossiês da Ucrânia, quer os do Plano de Recuperação e Resiliência, que se prende com uma diretiva da maior importância ligada à concretização do acordo sobre a tributação mínima para as empresas. É um dossiê muito trabalhado pela presidência francesa, com grande mérito, que nós apoiamos desde o início. Esteve bloqueado durante um largo período pela posição da Polónia, decorrente da não aprovação do seu programa de resiliência. Esse veto foi ultrapassado e quando nos preparávamos todos para celebrar a aprovação dessa diretiva tão importante, dessa parte tão importante da diretiva, surge o veto da Hungria, inspirado por razões próximas das razões do veto anterior da Polónia, e por isso aqui nos encontramos à espera de que ele possa ser resolvido, mas neste momento é a única coisa que falta para a aprovação dessa importante mudança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar então início ao debate. Darei a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá, em seu nome, o deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, as senhoras e os seus deputados. Sr. Ministro, nós vamos abordar aquilo que foi a agenda da reunião do ECOFIN e vamos centrar em dois aspectos, que é o impacto económico e financeiro da guerra na Ucrânia, de resto que já teve oportunidade de mencionar, e a aplicação do mecanismo de recuperação e resiliência, que é absolutamente fundamental nesta resposta. Como sabemos, o Nord Stream, que permite que a Alemanha tenha acesso ao gás russo, entrou em manutenção no dia 11 de julho, prevê-se que termine no dia 20, mas há receios fundados que possa esta interrupção com o objetivo de manutenção deixar de ser temporária para permanente. Ontem o Sr. Presidente da ERSE disse e alertou para o perigo das intervenções
reguladoras no preço da eletricidade e que devem ser acautelados, nomeadamente os custos no médio e longo prazo que estas opções políticas encerram. Ainda ontem o Sr. Embaixador da Tchequia, no âmbito da presidência, voltou a frisar o problema energético e, nomeadamente, o exemplo da preparação que foi feita no seu país com 12 níveis de racionamento para responder à entrada do outono. Hoje mesmo, como julgo que sabe, a Hungria decretou a emergência energética com medidas muito poderosas e muito gravosas em termos do controle do consumo energético. E a pergunta que lhe faço é, em relação às medidas de controle do preço da eletricidade, digamos o modelo, ou se quiser, a exceção ibérica, qual é o custo que estas medidas têm para Portugal? Quer no médio prazo, quer no decurso desde a sua entrada em vigor, e quem é que as assume objetivamente? Esta é a primeira pergunta que lhe faço. Por outro lado, essas medidas, em alguns casos, temos visto que, fruto de um mix de produção energética com base, nomeadamente, nas hídricas, tem havido capacidade das produtoras fugirem um bocadinho a este mecanismo de controle e ele perder a eficácia com que foi gizado. Outro assunto que é fundamental é a inflação. O Sr. Ministro já anunciou e disse na sua introdução que é um problema, mas eu recordo que o senhor afirmou que não vai alterar as perspectivas económicas deste ano, mesmo sabendo que nós tivemos em junho uma inflação de 8,7%, a mais alta dos últimos 30 anos, que já foi em si mesmo, em cima 0,7% do recorde de maio. Portanto, é objetivo e está à vista de todos que a inflação está a degradar efetivamente a condição económica do país, a liquidez das famílias, a capacidade de comprarem os bens essenciais e o senhor não reconhece isto como um motor de alteração das suas previsões económicas. Mais importante do que essas alterações, dizer que o nosso plano de recuperação e resiliência prevê para este ano 2022 uma execução de 25%. Acontece que no dia 30 de junho a execução era de 4,4%. Isto é, se nos quer dizer como é que até ao fim do ano consegue executar os restantes 20% até aos 25%, nós agradecíamos. E digo-lhe também que há aqui um aspecto que não pode deixar de ser fundamental. Nós vamos viver a partir de outubro, como disse a Sra. Lagarde no encontro do BCE em Sintra, num clima económico de nuvem de chumbo e pesado e de grande dificuldade. Nós estamos num clima de emergência social. Eu gostava de ver o Governo de Portugal com medidas concretas, gizadas, com eixos definidos, com alertas e com comunicação ao país. Eu vejo-o fechado na sua bolha, insistente num valor de inflação que é irreal, e vejo as famílias novamente nas filas para a assistência social para porem comida na mesa. Sr. Ministro, nós estamos a falar do país real. E a pergunta sobre isso que lhe deixo é: onde é que para o Governo no plano de emergência social? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente aos mecanismos concretos, quer o mecanismo ibérico, quer também ao andamento do PRR, creio que, nomeadamente na primeira dimensão, já estão a correr aqui um conjunto de audições na Assembleia sobre o mesmo tema e por isso remeteria os detalhes para essas audições. Eu, relativamente ao PRR, tive a oportunidade de conversar com a Comissão Europeia sobre o mesmo e de constatar, aliás, a apreciação mútua sobre o bom andamento do PRR no nosso país. Convém, aqueles que trabalham, conhecem os ciclos de gestão dos fundos comunitários e, naturalmente, dos programas de investimento, eles seguem fases que são diferentes. Há uma primeira fase de preparação dos concursos, de regulamentação, preparação dos concursos, segue-se uma fase de contratualização, segue-se uma fase em que aqueles que têm candidaturas aprovadas começam a desenvolver os seus projetos, seja numa intervenção física, um projeto de arquitetura, um projeto de especialidade, concursos para a realização da obra, e por isso é normal
os ciclos de investimento seguem, aliás, um padrão bastante semelhante, sem particular novidade, que é, de facto, de terem um primeiro período de uma execução mais baixa e depois acelerar significativamente a execução, porque a execução é medida, neste caso, por execução financeira, por isso, no fundo, os pagamentos que são realizados. E por isso o Sr. Deputado não se surpreenderá, certamente, se no tempo certo e no momento certo começar a ver taxas de execução significativamente e progressivamente mais elevadas em trajetória de aceleração. Não irá daí também nada de extraordinário do ponto de vista do país, vem daqui simplesmente o que é normal acontecer nos ciclos de realização e nos programas de investimento. Eu queria dedicar um bocadinho mais sobre a questão da inflação. Eu falei com clareza sobre a inflação, tenho-me pronunciado com clareza sobre a inflação, é obviamente um elemento com um impacto muito forte do ponto de vista da vida das famílias, do ponto de vista das famílias de vários segmentos de rendimento, em especial dos mais vulneráveis. É também, naturalmente, uma área com um fortíssimo impacto no andamento da economia, da vida das empresas, da forma como a atividade económica se desenvolve. E é precisamente na base desse reconhecimento que toda a ação do Governo tem sido dirigida. Aliás, quando apresentei o Orçamento de Estado para 2022, tive a oportunidade de dizer alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, que nós tínhamos que ter atenção e prudência face ao ciclo que íamos entrar. Na altura fomos criticados por isso, por quem achava que deveríamos ter aumentado mais a despesa pública, que devíamos ter desvalorizado todo aquilo que estava à vista que vem a acontecer, que é uma política monetária que aumentará os juros, com decorrências para todo o tipo de juros, para as famílias, para as empresas, para o Estado. E também a importância de não termos uma política interna que alimentasse ela própria o que era um elemento exclusivamente externo do nosso processo, do processo inflacionário, e fomos desenvolvendo uma política de ir atendendo aos vários segmentos da forma que era adequada a fazê-lo. Estamos a fazê-lo relativamente à mitigação do preço dos combustíveis. Creio que muitos hoje dão por adquirido, mas o investimento que o país faz é de largas centenas de milhões de euros no apoio à mitigação do preço dos combustíveis. Estamos a fazê-lo relativamente ao apoio direto ao rendimento dos mais vulneráveis, a fazê-lo também relativamente às indústrias com um consumo mais intensivo de energia e, naturalmente, todas as medidas que estão presentes no Orçamento de Estado, umas, aliás, prévias ao Orçamento de Estado, como o aumento do salário mínimo, outras que estão no Orçamento de Estado, como seja o desdobramento dos escalões do IRS, com impacto sobre os rendimentos da classe média. Diz o Sr. Deputado, mas as medidas não são suficientes, há necessidade de mais. Sr. Deputado, eu tenho que lhe responder com franqueza. Eu não conheço nenhum país que a ação de um governo por si só consiga reduzir ou eliminar os efeitos deste momento que nós vivemos sobre as famílias e sobre a economia. Não conheço. Agora, conheço um país, que é o nosso país, que no discurso do Sr. Deputado faltou uma palavra. É quando Portugal apresenta a mais alta taxa de crescimento da Europa. Quando Portugal tem uma situação no mercado de trabalho, que é uma situação... Peço que conclua, Sr. Ministro. Já terminarei, Sr. Presidente. De praticamente pleno emprego. Isto é, uma situação bem diferente de quando a economia portuguesa tinha 15, 16, 17 ou 20% de desemprego do ponto de vista da coesão social do país, dos rendimentos das famílias. Eu acho que é um erro desvalorizar essas conquistas do país, esse estado do país, e colocar um quadro que não é de todo, que é um quadro obviamente exigente para muitas famílias, mas que não é o quadro total no qual o nosso país está com as taxas de crescimento que tem e com os níveis de emprego que tem. Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que intervirá em seu nome o deputado João Paulo Rebelo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, bem como o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e uma especial saudação ao Sr. Ministro das Finanças, desde logo, enfim, pela sua presença, mas também pela comunicação que aqui nos trouxe e pelas respostas e esclarecimentos
que já foi dando esta Assembleia, esta comissão, ou estas comissões, em matérias de facto muito, mas mesmo muito sensíveis para a vida de todos nós, das pessoas e das empresas. Já foi aqui referido também pelo Sr. Presidente da CAI, a Iniciativa Liberal apresentou na Comissão de Assuntos Europeus o requerimento para esta audição, no pós-ECOFIN do passado mês de junho. A dinâmica inerente às nossas vidas faz com que, entretanto, estejamos já aqui a comentar, no fundo, mais algumas novidades desta última reunião do ECOFIN, sendo que o cenário e, diria, o contexto geral mantém-se o mesmo e, como o Sr. Ministro também já teve a oportunidade de aqui nos transmitir, não é um contexto fácil, não é, de facto, agradável o pano de fundo a toda esta nossa discussão, porque continua a ser num cenário pós-pandémico, com todas as implicações e os impactos tão marcantes, eu diria, na economia europeia, na economia global que esta pandemia trouxe e que agora, muito particularmente a nível europeu, ou com principais impactos a nível europeu, veio-se juntar esta abominável guerra, desta invasão da Rússia à Ucrânia. É evidente para todos, é unanimemente reconhecido que esta guerra está a afetar a economia europeia, desde logo pela vulnerabilidade causada pela dependência energética que grande parte da Europa tem dos combustíveis fósseis russos e, obviamente, também os sucessivos pacotes de medidas sancionatórias afetam a economia e a própria sustentabilidade económica europeia nos mais diversos setores. E por isso a primeira nota que gostaria de deixar, Sr. Ministro, é que, por isto mesmo, a unidade de ação e a resposta coordenada, seja do Eurogrupo, seja do ECOFIN, é de facto muito importante, porque num momento exigente como o que vivemos, a economia, as pessoas e as empresas reconhecem este esforço e sentem-se de alguma forma mais tranquilas e menos vulneráveis. Enfim, as notícias de algum imobilismo em alguns dossiês que o Sr. Ministro teve a oportunidade de nos deixar, não são exatamente boas ou positivas e por isso esperamos que também esses dossiês possam conhecer desenvolvimentos. Mas as conclusões tornadas públicas do ECOFIN desta semana, percebemos que há outras notícias e há notícias positivas. Enfim, está confirmada a adesão da Croácia ao euro a 1 de janeiro de 2023 e, portanto, como segunda nota, não podia deixar de dizer que constitui uma notícia animadora para a nossa moeda única, no panorama global, naturalmente, e, sobretudo, num contexto, e neste período conturbado, é uma notícia que, de facto, reforça a confiança que precisamos para enfrentar o futuro. Mas as notícias de hoje, a que também já aludiu, importam de facto muito para a nossa discussão. E é fundamental de reforçar aqui que, de facto, conhecidas as novas previsões da Comissão Europeia, há razões para preocupações, também já foram aqui elencadas. É evidente que os 6,8% de previsão para a inflação não é uma notícia animadora, mas no que diz respeito a Portugal, e como se costuma dizer, não querendo embandeirar em arco, a verdade é que as previsões de crescimento, no nosso caso particular, são revistas em alta e a Comissão aponta para um crescimento do PIB de 6,5%, o que não pode deixar de ser motivo de satisfação para todos nós, até porque se contrasta bem com o que foram as previsões no Orçamento de Estado, na altura ainda sem o cenário de guerra ser uma variável, não deixa de reforçar as previsões que o Banco de Portugal já tinha feito de 6,3% e, portanto, é de facto animador quando verificamos não só que Portugal escapa ao abrandamento, como é mesmo o país que mais cresce no panorama e no contexto europeu. É preciso realçar que a média da Europa a 27 é 2,7%, da zona euro é 2,6% e, portanto, Portugal cresce 2,5 vezes mais do que a média do euro. Não é coisa pouca, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, tive a oportunidade e, em jeito de conclusão, de ver as suas declarações em que destaca que as taxas de crescimento do produto, associadas, como disse agora, ao nível do emprego e ao dinamismo que registramos em alguns setores de atividade, conferem resiliência à nossa economia. É facto que o turismo ajuda, mas nas suas declarações percebe-se que não é só do turismo que o nosso crescimento tem vindo a conhecer estes resultados. E, portanto, e nomeadamente em outros setores de base industrial, gostaria que... Peço concluir. E para concluir, gostaria de detalhar, de pedir que detalhasse, de facto, quais esses outros setores onde também estamos a crescer e, no fundo, a dar estes resultados à economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Paulo Rebelo, dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas apreciações e pela questão que colocou. De facto, a economia portuguesa tem mostrado sinais de resiliência muito significativos e muito impressivos no crescimento do produto. Neste dado adicional, que é o facto da Comissão Europeia vir apresentar o dado que no conjunto do período 2023 Portugal crescerá acima da média da União Europeia, acima da zona euro, acima de vários países que são países de economias maiores, de maior dimensão da zona euro. Isto é contrariando as teses daqueles que menorizavam os crescimentos deste ano, dizendo, não, mas também já caiu mais, agora é só uma recuperação, como só recuperarmos no final deste ano e no final de 23 uma economia para níveis pré-pandemia, ou já acima do pré-pandemia, com o que isso também vai significar em matéria de produto, em matéria de emprego, também em matéria de redução da dívida pública, como se isto fosse uma coisa pequena, que eu quero dizer muito claramente, não é uma coisa pequena, é algo com enorme importância do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, marcadamente ainda neste período mais incerto que vivemos. E o que nós podemos assistir e ver de forma mais fina no nosso país é, no fundo, a realidade económica que sustenta estes números que a nível macro são definidos. De facto, o turismo está a ter um crescimento muito significativo, com um grande dinamismo do setor, um grande mérito dos agentes do setor, que souberam aproveitar os instrumentos públicos para proteger a sua capacidade produtiva, para precisamente, chegados a uma fase de retoma, estarem aptos a isso. Mas há vários setores que têm vindo a beneficiar desta alteração de fundo que está a acontecer na logística e na organização da produção a nível mundial. É conhecido, depois da pandemia, a Europa definiu como seu objetivo estratégico reforçar as suas dimensões de autonomia estratégica na produção de um conjunto muito importante de bens e de serviços, que a pandemia veio mostrar que era insustentável a Europa não os ter de forma autónoma. Isso foi rapidamente ainda acentuado pela guerra, onde esta tendência e esta linha de orientação relativamente ao reforço da autonomia estratégica da Europa começou a ser muito clara em mais setores ainda, em especial o da energia, de que já falarei a seguir, mas uma tendência que vemos em vários setores. Ora, o que se verifica é que essa tendência de mudança de cadeias de produção e de abastecimento muito longas, que antes envolviam a Ásia, a Europa, a América, que voltavam a entrar no espaço europeu, num espaço livre a nível global, isso está a ser afetado, está a ser reconstruído para cadeias de produção mais curtas e Portugal tem hoje já sinais claríssimos de indústrias que estão a aproveitar bem essas oportunidades, que estão a aumentar as suas carteiras de encomendas em áreas industriais de forma significativa e que vai propiciar a realização de novos ciclos de investimento. Ajudará neste processo e ajudará cada vez mais neste processo aquilo que foi uma aposta estratégica do país há cerca de 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que é a aposta nas energias renováveis. Aquilo que Portugal foi pioneiro, e permitam-me que sublinhe, perante um coro de críticas de muita gente no nosso país, de que se tratava de um investimento que o país não deveria suportar, que tinha na altura sobrecustos que ninguém poderia suportar, que no fundo não se deveria fazer. Isto é, a onda de crítica dos conservadores do costume relativamente ao país e ao futuro, a linha imobilista do ponto de vista da ação política diria, não, isto é uma aposta que não se deve fazer. Ora, é precisamente o facto dessa orientação não ter vingado nessa época no nosso país que permitiu que nós hoje tenhamos uma capacidade de produção em renovável muitíssimo importante,
que tenhamos capacidade de atrair investimento em energias renováveis muitíssimo importante e que consigamos também, por isso, já no domínio dos custos, apresentar resultados de evolução de preço em algumas áreas bastante mais contidos do que outras áreas que estão muito mais expostas ou expostas diretamente ao fornecimento do gás. E por isso temos, nesta complexidade deste tempo que vivemos, quero obviamente também sublinhar aqui fatores de resiliência, de esperança, que são reais, que são efetivos, que não são nenhuma Deve concluir, Sr. nenhuma intervenção ou nenhuma avaliação deslocada do que é a realidade, mas simplesmente o dado objetivo do que também é hoje a economia portuguesa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Intervirão em sua representação os Srs. Deputados Bruno Nunes e Rui Afonso. Dou a palavra ao Deputado Bruno Nunes, em primeiro lugar. Sr. Presidente, boa tarde. Senhores Presidentes das duas comissões, boa tarde. Cumprimentar o Sr. Ministro. Pegando nas suas últimas palavras, não fazendo grande comentário àquilo que disse, primeiramente dizer que vivimos numa sociedade quase de pleno emprego em Portugal. Não vou comentar essa parte. Acho que todos observamos o que vai acontecendo no dia a dia, todos percebemos o estado em que as empresas portuguesas estão a caminhar e vamos começar por esta última declaração em relação à questão da energia. E muito concretamente falámos da questão do gás e sabemos da dependência que existe energética da Europa, das ligações e daquilo que são as ameaças do corte total de fornecimento, quer por parte da Rússia ou pela parte europeia à Rússia. Perceber finalmente o que é que vamos fazer a Sines, quando é que o pipeline que está até Aveiras continuará a sua obra, perceber se já existe definição em relação à passagem ou não dos Pirineus, se é interpretado ou não como um investimento sério que tem que ser feito. O investimento certamente me vai dizer que sim, mas para quando? E quando é que alguma coisa começa a ser feita? Depois temos também a questão que estamos numa fase em que a presidência por parte da República Checa traz à discussão um tema que é constante, que é a questão da energia nuclear. Nós sabemos o posicionamento da Chequia em relação a este assunto e sabemos também a posição que a França e que a Alemanha adotam em relação a este assunto. Hoje em dia, que este tipo de energia está rotulada como energia verde por parte do Parlamento Europeu, se é ou não é um assunto que Vossas Excelências e o Governo consideram que deve ser trazido para cima da mesa para beneficiar o nosso país. Em relação à questão do PRR, e para terminar, em relação à questão do PRR, muito se fala da ajuda às famílias que é feita através do PRR. Eu já perguntei isto ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, de que forma é que as famílias que nos assistem lá em casa percebem ou podem recorrer a estes apoios, que se diz que são os apoios à família. E a resposta por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, na altura em comissão, foi: basta ver o apoio que é dado através do cabaz. Bom, nós sabemos os cortes que foram feitos no cabaz, sabemos a falta de critérios que foi feito para estes cortes, e o que gostávamos mesmo que fosse aqui explicado é para quem também nos acompanha, até porque o Parlamento é a Casa da Democracia, a Casa do Povo, para que o povo perceba como é que pode, de facto, beneficiar e como é que as empresas, diretamente e concretamente, quer as empresas, os privados, que tanto fazem pelo desenvolvimento, como referiu há pouco, inclusive na questão económica, como é que podem recorrer, de facto, a este PRR e ter, de facto, os apoios. Obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente dos Assuntos Europeus, o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e aproveito para cumprimentar também o Sr. Ministro das Finanças. Bom, as minhas perguntas, vou ser muito taxativo, vão ser na sequência também, a primeira pergunta vai ser na sequência daquilo que o meu colega já falou, efetivamente tem a ver com a medida de proteção às famílias mais vulneráveis, uma vez que uma das últimas conclusões que foram tomadas no ECOFIN, e passo a citar, os ministros da Economia e das Finanças da União Europeia acordaram em continuar a coordenar as políticas económicas para dar resposta ao aumento da inflação, em especial através das medidas temporárias destinadas a proteger as famílias mais vulneráveis.
E aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é se efetivamente nós vamos adotar medidas iguais à que Espanha irá adotar, nomeadamente a inclusão de um cheque de 200 euros mensais para os desempregados e trabalhadores com rendimentos mais baixos, a redução do IVA da eletricidade para 5% e os aumentos de 15% para as pensões de reforma e invalidez. A segunda questão tem a ver com a subida das taxas diretoras. Portanto, perante a pressão da subida dos juros da Reserva Federal Americana, Banco Central da Suíça, Banco de Inglaterra, entre outros, qual será, na sua opinião, o caminho que o BCE deverá seguir? E, perante essa opção, quais as consequências para a economia e as dívidas soberanas mais fragilizadas da União Europeia? A terceira questão vem no seguimento da segunda e também realmente tem a ver com as dívidas soberanas dos países da União Europeia. Como vê, Sr. Ministro, o ECOFIN, a possibilidade de termos uma nova crise de dívidas soberanas, principalmente nos países do sul da Europa. Portanto, era importante nós percebermos exatamente, porque nós realmente somos os países mais frágeis em termos económicos e em termos financeiros, e era preciso perceber esta situação, nomeadamente a situação italiana, pelo seu peso que tem na economia de toda a União Europeia. E, por último, vamos voltar ao tema da inflação. O Sr. Ministro afirmou há poucos dias atrás em Bruxelas que responder a cada aumento nominal da inflação com aumentos do ponto de vista da despesa pública da mesma dimensão seria um erro e que todos os portugueses pagariam bem caro esse erro. Isto significa, Sr. Ministro, que se opõe às medidas... Solicito que conclua rapidamente. Sim. Às medidas compensatórias como o aumento dos funcionários públicos, dos reformados ou de outras similares, como por exemplo foram aplicadas em Espanha, como um cheque mensal para aquelas franjas da sociedade mais vulneráveis aos efeitos do preço inflacionário? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para dar as devidas respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à questão da energia, tem sido uma prioridade do Estado português, ao longo, aliás, de vários governos, a concretização das ligações das infraestruturas de gás entre o nosso país e o centro da Europa, o que implica, naturalmente, a ligação entre Portugal e Espanha, mas a certeza e a concretização da ligação entre Espanha e França. Porque sem essa concretização dessa ligação, fica diminuído o que são um conjunto de investimentos necessários, mas altamente mobilizadores, que são os investimentos da utilização do Porto de Sines como um porto de energia capaz de fazer e de ser um hub também no setor da energia, capaz, aliás, por exemplo, de fazer o abastecimento ou a distribuição na Europa de gás. Essa decisão tem sido várias vezes reforçada do ponto de vista do diálogo entre os governos, a nível europeu também. Chegou a haver pareceres há uns anos de alguns países sobre a dispensabilidade desse tipo de investimento, porque o gás seria uma energia de transição. Tem havido declarações agora das autoridades francesas relativamente à importância do projeto e, por isso, para nós é essencial que ele se desenvolva. Ele está em trabalho ao nível da Comissão Europeia e nós acompanhamos de perto para o podermos intervir. Há depois um outro novo projeto que está a surgir e que está a surgir no debate, nomeadamente entre a Espanha e a Itália, que é a concretização dessa ligação, mas por via da ligação entre os dois países e sem ser a ligação direta por França, sem ser através dos Pirineus. E é outro projeto que, no fundo, cumpre o objetivo de fazer a ligação da nossa rede, do que será a nossa rede, entre Sines e o centro da Europa, e por isso esses projetos são para nós projetos de importância, mas como o Sr. Deputado percebe, é preciso um entendimento e uma coordenação entre vários países, porque senão não cumprimos o objetivo da interligação ao sistema europeu. Relativamente à questão do nuclear, eu julgo que todos que conhecem o setor da energia e a forma como ele se estrutura reconhecem que nenhum setor consegue só funcionar ou existir na base de energias que são intermitentes e que por isso necessitam de energias de base
que sustentem esse fundamental. Essas energias de base dependem, ou melhor, a fonte dessas energias depende das escolhas que os países já fizeram relativamente a essas opções. O que eu creio que é natural, razoável e adequado é cada país utilizar e mobilizar aquelas que, por razões históricas, já têm infraestrutura, já têm rapidez na sua utilização, no caso, o gás, com realismo, com prudência. Não creio que seja... Não creio, nem vejo nenhum país, aliás, a entrar em novas grandes polémicas sobre projetos e orientações relativamente a mudanças destas grandes orientações que tomaram. Vejo, sim, uma grande preocupação na tomada do conjunto de medidas de aqueles que estão com fontes renováveis bastante atrasados de intensificarem os seus projetos, de encontrar meios e canais alternativos ao abastecimento do gás que vinha da Rússia, que importava muito no global da economia, e por isso muito investimento na construção de terminais de substituição por gás liquefeito, e onde aqui Sines podia ter um grande papel, pode ter um grande papel, no fundo como terminal de chegada e de entrada de gás no continente europeu, mas não creio quer dizer, vejo os países a serem práticos nas suas abordagens, e é assim que Portugal também tem que ser relativamente à definição do seu sistema eletroprodutor. Relativamente à questão colocada pelo deputado Rui Afonso sobre as questões da coordenação e daquilo que os outros países fazem. Bom, cada país adota as medidas que entende dentro de um quadro de orientação que tem sido definido e partilhado, de concentrar sobre os apoios aos grupos mais vulneráveis, e também, e por isso nós fazemos a nossa parte. Ainda recentemente, por isso o cabaz hoje de apoio às famílias mais vulneráveis já tem um valor de 120 euros, já o tínhamos feito relativamente ao salário mínimo, já o fizemos relativamente ao apoio no IRS, já fizemos relativamente a um apoio muito importante na redução do preço dos combustíveis face àquilo que as pessoas teriam se não tivessem esse apoio, também relativamente às empresas, e por isso não vamos acompanhando aquilo que se passa e adotando as medidas que entendemos que são necessárias. Tenho uma sugestão para fazer. O Sr. Deputado pode seguir ou não seguir naturalmente, seguirá ou não seguirá consoante lhe entenda, que é ler as comunicações das medidas que vão aparecendo, não só no dia que são lançadas, mas 2 ou 3 dias depois de serem lançadas, porque elas às vezes têm umas ligeiras diferenças na sua configuração face ao dia original do seu lançamento, e isso também merece ser observado. Eu responderei depois às outras questões que pôs. Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez da Iniciativa Liberal intervir. Falo-á através do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é também Vice-Presidente da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Faz favor. Muito obrigado. Senhores Presidentes, Sr. Ministro das Finanças, um dos pontos do ECOFIN, como já mencionou, foi a proposta do IRC mínimo de 15%, e eu começo por relembrar que casos como, por exemplo, as reformas na Irlanda há 25 anos ou na Estónia, quando esses países fizeram reformas e desceram radicalmente o seu IRC e com isso conseguiram atrair investimento que depois permitiu aumentarem brutalmente a sua receita fiscal de IRC, não teriam sido possíveis com esta proposta. A Irlanda, por exemplo, de 95 a 2003 baixou o seu IRC de 40% para 12,5% e com isso aumentou a sua receita fiscal de IRC em 4 vezes. Isto com esta proposta seria impossível, por isso nós obviamente discordamos de limitar o instrumento de política fiscal aos países, e por isso discordamos desta proposta, até porque considero que em muitos casos beneficiará mais países já desenvolvidos, já ricos, em detrimento de outros países em desenvolvimento, mas especificamente relativamente a Portugal, nós não precisamos de um limite mínimo, nós precisamos é de um limite máximo, porque temos uma taxa de IRC com as derramas de 31,5%, ainda este mês saiu o índice de competitividade fiscal e Portugal é o 3º pior país no que toca ao IRC. Mas existindo esta proposta, acho que o que devemos fazer, mesmo discordando, é tentar proteger os interesses do país, e eu acho que isso não tem sido feito, ao contrário de outros países, como por exemplo a Estónia, que no âmbito das negociações conseguiram acautelar uma série de exceções para proteger o seu regime fiscal. Eu não vi isso da parte do governo português, e a minha primeira pergunta é relativa aos benefícios fiscais que nós temos, previstos no Código Fiscal do Investimento,
eles funcionam todos essencialmente como abatimento ao imposto a pagar. A maioria dos quais estão conformes às regras europeias das zonas periféricas, e a minha pergunta é, por exemplo, relativamente à Madeira, se esta proposta implica a necessidade das empresas que forem para a Madeira terem pagamentos do imposto compensatório, ou então se isto de alguma forma está acautelado. Eu, do que pesquisei, não vi nada, e nós bem sabemos que esse tem sido um dos mecanismos de assegurar ainda alguma competitividade fiscal. Por isso, a primeira pergunta é se o Governo pensou nisto, e se este problema existir mesmo, que o Sr. Ministro irá confirmar certamente se existe ou não, se uma solução não poderia ser nós tentarmos negociar na diretiva os benefícios fiscais que são conformes às regras europeias não fiquem, portanto, no cálculo do apuramento da taxa efetiva. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado consegue fazer sobre o mesmo tema as duas críticas opostas, que é dizer, por um lado, sobre a diretiva de 15%, louvar aqueles que até tiveram abaixo dessa diretiva. Eu peço-lhe que eu sublinharia aqui que nas análises que são feitas sobre os benefícios relativamente a países com taxas de imposto muito baixas, que se avalia a diferença entre o que é o produto interno bruto e o produto nacional, porque no caso, aliás, que referiu, a diferença é muito importante, são cerca de 10 pontos do produto. Significa o quê? Significa que o dinheiro contabilisticamente passa no país, mas não fica um euro na riqueza de ninguém nesse país. E por isso, na avaliação dos méritos de uma competitividade assente, muito assente, em atratividade fiscal num mundo integrado, global, e em que muitas operações se passam exclusivamente por via eletrónica e digital, e até desgarradas de operações reais que ocorram nos territórios, e falo, por exemplo, de um mecanismo muito conhecido relativamente à utilização de propriedade intelectual e industrial, não é um modelo que eu defenda para o meu país e não acho que seja um modelo de futuro para ninguém. E, aliás, convirá, ver o que partes de aquilo que o governo holandês, um país também conhecido por uma utilização criativa das regras fiscais, está hoje a reverter do que foram alguns dos instrumentos que permitiram criar escapatórias do ponto de vista da tributação para que ela se torne mais efetiva. E é neste grande esforço de deixarmos de ter um sistema de fiscalidade que sirva ele próprio de elemento de concorrência para baixo entre Estados, que diminua a base de captação de receita necessária ao financiamento de Estados sociais, todos eles queremos fortes e eficazes na proteção dos mais vulneráveis, que se insere o trabalho em matéria da diretiva e que se insere de forma muito convicta a nossa posição, que se insere a nossa posição neste diálogo. Relativamente à pergunta que me faz, ao contrário, que é dizer, bom, mas essa taxa mínima, ainda assim, sendo mínima, é superior àquela taxa que já estamos a fazer na Zona Franca da Madeira, que é a crítica oposta. O que está descrito na diretiva é que ela se aplica a empresas de uma determinada dimensão, com uma dimensão já muito significativa, o que, tenho que dizer, infelizmente, não é o caso da generalidade daquelas que estão a ocupar e que estão na Zona Franca da Madeira, que tem um regime, aliás, próprio, que está aprovado e que nós, ainda neste Orçamento de Estado, prorrogamos, traduzimos na legislação nacional a prorrogação do regime que tinha sido feito e que é um instrumento importante do ponto de vista do desenvolvimento da região. Muito obrigado. Presumo que o Sr. Deputado pretende usar o resto do seu tempo. Tem a palavra. Sr. Ministro, obrigado. Eu acho que não é bem assim que se faz legislação. Obviamente que nós agora, infelizmente, não temos, mas não podemos condicionar as opções políticas futuras com base na atualidade. E respondendo só muito rápido, obviamente é inegável o desenvolvimento de países como a Irlanda ou com a Estónia, obviamente com esses pormenores contabilísticos à parte, mas é inegável também que a receita fiscal, que é algo bem real, desses países aumentou, que financia, como bem disse, o Estado Social.
Mas ainda nesta ótica dos benefícios fiscais, apesar de nós, infelizmente, como disse, não termos essas grandes empresas cá, o que nós estamos a fazer, não acautelando isto, é condicionar as opções políticas futuras. Se agora um próximo governo o quiser descer, vai ter, obviamente, de estar a violar estas regras que nós agora, não tendo em consideração aquilo que é a nossa política atual, quer de benefícios fiscais, quer outro exemplo que eu lhe dou, que é, nós temos, para além de IRC e derramas, tributações autónomas, contribuições extraordinárias. Todos estes mecanismos não estão incluídos na definição de impostos que agora a diretiva tem e, por isso, não contam para o apuramento da taxa efetiva, o que faz com que a taxa efetiva que se calcular cá seja artificialmente mais baixa. O que afasta, obviamente, ainda mais, nós já não as temos, ainda afasta mais empresas de virem para cá. Eu acho que, pelo que pesquisei, isto também não foi acautelado pelo Governo, não vi o Governo falar sobre isto, do que vi da documentação do Conselho, o Sr. Ministro nem sequer falou nesta parte e, por isso, para além dos benefícios fiscais, também a própria definição de imposto da diretiva, que depois dá o apuramento da taxa, acho que o Governo deveria revisitar isso. Não sei também com que entidades é que se reuniu. Na Irlanda está a haver uma consulta pública há meses. Em Portugal, o que eu pesquisei, também não houve nenhuma consulta pública e, por isso, seria bom que o Governo voltasse a olhar para esta matéria. Muito rapidamente, relativamente ao semestre europeu e às recomendações da Comissão de cada país, ainda no âmbito fiscal, a Comissão, agora já aprovadas no Conselho Europeu, a Comissão diz que temos um sistema fiscal muito complexo, com mais de 500 benefícios fiscais em mais de 60 diplomas legais, o que obviamente é preciso simplificar. Temos também, como eu já disse, uma das maiores taxas de IRC juntando as derramas da Europa. As retenções na fonte de IRS são demasiado elevadas, os custos recorrentes da cobrança de impostos são demasiado elevados, 20% acima da média da União. O investimento informático na administração fiscal é baixo, cerca de metade da média na União Europeia, e por isso uma das recomendações, obviamente, da Comissão é que temos de simplificar o nosso sistema fiscal. Nesse sentido, eu gostaria de saber o que é que irá ser feito pelo Governo, obviamente a partir da próxima legislatura, eu diria, não a curto prazo, que isto tudo seja conseguido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, peço-lhe que seja conciso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, parte importante da intervenção do Sr. Deputado não terá resposta hoje aqui. É matéria, aliás, que teremos oportunidade não só para debater no próximo Orçamento de Estado, como depois também nos orçamentos seguintes, mas naturalmente que partes daquilo que refere, nomeadamente uma avaliação muito sistemática e a eliminação de benefícios fiscais que não se mostrem adequados e proporcionais ao seu objetivo, é algo que iremos fazer. Já temos vindo a fazer, vamos prosseguir esse trabalho, bem como outras medidas que têm a ver com uma racionalização e adaptação da nossa estrutura fiscal. Há áreas da nossa tributação que resultaram, aliás, de necessidades do país em determinadas circunstâncias, por exemplo, no caso da derrama, que deve ser vista quando o país, aliás, atingir um nível adequado de dívida pública, que foi precisamente esse nível que justificou a sua introdução. Ora, queria terminar respondendo-lhe mais diretamente à questão que colocou sobre a questão da diretiva. Porque no governo português tem uma posição muito clara. Nós defendemos que sejam eliminados o que são os elementos de competição fiscal, em particular agressiva, entre Estados-membros da União Europeia. E isso é essencial fazermos, porque enquanto não o fizermos, e digo dentro da União Europeia e também na relação da União Europeia com zonas onde essa tributação não é efetiva. Por uma razão muito simples, porque isso mina a coesão social, isso mina a base tributária de um Estado, isso obviamente limita a própria diminuição e capacidade competitiva para a própria diminuição das taxas efetivas que cada um suporta nos rendimentos de trabalho, por exemplo, e em todos o sistema de impostos de um país. E por isso, também acho que nós não devemos desguarnecer a nossa guarda à frente dos outros, no sentido, o sermos vanguardistas relativamente a não prestar atenção ao que os outros vão fazendo e vão tendo, seria um erro, e é um erro, mas não devemos estar a procurar criar vantagens e alçapões quando a estratégia é precisamente que eles não sejam desenvolvidos. Só para concluir, para tornar claro o seguinte,
A diretiva aplica-se a volumes de negócios superiores a 750 milhões de euros. É isso que está em causa e, por isso, a negociação de exceções relativamente a esta matéria não me pareceu que fosse uma dimensão que Portugal devesse prosseguir. Acho que estamos acima de tudo. A minha intervenção em sede da ECOFIN sobre esta diretiva foi feita com muita clareza. Na primeira vez, aliás, se não me engano, na minha primeira presença no ECOFIN, quando o presidente do ECOFIN, o ministro francês Bruno Le Maire, pôs à votação, na primeira vez, aliás, que foi chumbada, relativamente à Polónia, encontrará lá a minha declaração de forma muito precisa e muito rigorosa e muito enfática no apoio à diretiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. É agora a vez de intervir o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. É um gosto revê-lo na nossa comissão, neste caso, partilhada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado por essa referência também, que é recíproca, e cumprimento o Sr. Presidente da COF e o Sr. Ministro das Finanças, agradecendo as informações trazidas a estas comissões parlamentares. Então, vamos lá ver se entendemos todos bem os números que foram divulgados, e que foram divulgados hoje. 6,5% de perspectiva de crescimento económico para Portugal, 6,8% de perspectiva de inflação, 0,9% de aumentos salariais. É o que temos. E eu pergunto se alguém aqui tem dúvidas sobre isto está mal para quem e está bom para quem. Eu julgo que, quando também foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística que o preço da habitação, a média nacional, sublinho, a média nacional do preço da habitação, no primeiro trimestre aumentou 17,2%. Estamos a falar, já tivemos muitas vezes a discussão sobre o preço dos bens essenciais e dos bens alimentares. O preço do pão, o preço do óleo. Já discutimos muitas vezes isso, porque as pessoas, de cada vez que vão às compras, não se esquecem do que está a passar. E nós também não esquecemos. Perante tudo isto, há uma consequência que tem que ser retirada no que diz respeito à política salarial, Sr. Ministro. Eu não acredito que os senhores não compreendam que isto é verdade. Nós temos, portanto, uma situação em que as pessoas vão ao supermercado comprar comida ou vão ao posto de abastecimento de gasolina ou gasóleo e vão cheias de confiança e entusiasmo pelo crescimento económico que o país vai ter. Mas depois só têm isso, porque o entusiasmo e a confiança não vão pagar a fatura. E isto levanta, de facto, uma situação que tem que levar-nos a confrontar as palavras que foram ditas e as opções que foram tomadas. O Sr. Ministro, nesta sala, aqui em maio, disse-nos que a inflação ia ser uma situação conjuntural e transitória e, como tal, era errado aumentar os salários e as pensões de reforma para defender o seu poder de compra, o poder de compra dos trabalhadores, dos reformados. E os trabalhadores ficaram a saber que este ano vão criar riqueza. Os trabalhadores vão criar riqueza este ano, porque só os trabalhadores é que criam riqueza. As pedras não se multiplicam, não se transformam sozinhas. Só o trabalho cria riqueza. Os trabalhadores vão criar riqueza em mais 6,5% este ano. E nós estamos a assistir este ano, em que nos encontramos, provavelmente a uma das maiores e mais massivas operações de transferência de recursos do trabalho para o capital. Só com estas três variáveis. 6,5% de crescimento, 6,8% de inflação, 0,9% de salários aumentados. Com a perda de poder de compra brutal e a riqueza criada nesse contexto. Nós já não estamos propriamente naquela coisa dos cenários da estagnação ou da estagflação. Está-se a criar riqueza, os preços estão a aumentar, os trabalhadores estão a perder. Portanto, o que o Sr. Ministro nos disse naquela altura não foi só que tinha de ser prudente por causa das taxas de juros. Disse que era errado aumentar os salários, também, desde logo, por esta condição conjuntural e transitória. O que está a acontecer é, em grande medida, uma consequência resultante da guerra e das sanções, mas também do seu aproveitamento. E a pergunta que nós fazemos é que intervenção é que está a ser feita em relação a este aproveitamento da guerra e das sanções. Também saiu hoje a informação de
que a margem bruta de refinação da Galp passou de 6,9 dólares por barril para 22,3 dólares por barril. Passou de 6,9 para 22,3 dólares por barril. É a margem de refinação da Galp que aumentou neste tempo. E a gente, perante isto, o comentário que tem é isto é que vai uma crise. Não é? Isto é que vai uma crise, mas não é para todos. Não é para todos. Eu gostaria de colocar outras questões sobre a energia, mas como também sei que o senhor depois remete para a Comissão de Energia, para o Ministro de Energia, é para lá que eu vou agora, portanto não lhe pergunto mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Quero agradecer as questões. Eu, em circunstância alguma, desvalorizei ou desvalorizo a complexidade e a dificuldade que a situação atual traz para as famílias portuguesas. Seria, aliás, de uma insensibilidade que não se coaduna com uma leitura adequada daquilo que são os impactos fortes da inflação que tem sobre o cotidiano das famílias, sobre os segmentos mais vulneráveis de rendimento da sociedade portuguesa, dos segmentos que estão mais expostos pela sua elevada taxa de consumo, que estão mais expostos ao consumo de cabazes alimentares, na percentagem total do rendimento que têm. Tenho perfeita consciência disso. Agora, Sr. Deputado, eu não posso, a concordar com a leitura que o Sr. Deputado faz da realidade e das políticas feitas, vai um passo que é difícil de sustentar. Porque o Sr. Deputado faz a seguinte afirmação: bom, mas os portugueses, quando vão a uma loja, não têm nenhum entusiasmo e confiança com os dados da economia portuguesa. Sr. Deputado, eu não sei o que é que o Sr. Deputado acha que acontece numa economia que cresce a mais de 6% ao ano e que está a caminho de pleno emprego. O Sr. Deputado, era-lhe irrelevante e indiferente se nós crescêssemos muito menos e que tivéssemos um desemprego mais alto? Era indiferente da coesão social? Era indiferente para as condições de vida das famílias? O desemprego deixou de ser o principal problema e a principal chaga social com que uma economia e uma sociedade enfrenta pela destruturação financeira, pessoal e social, e o emprego passou a ser uma questão menor do ponto de vista da vida em sociedade? Sr. Deputado, não o consigo acompanhar na sua leitura. Segundo lugar, eu não consigo acompanhar a sua leitura da comparação das taxas de crescimento e de inflação com os 0,9 que corresponderam ao aumento das tabelas relativamente aos funcionários públicos. Bom, primeiro, há mais país do que os salários dos funcionários públicos. Segundo lugar, relativamente aos funcionários públicos, os aumentos não se circunscreveram a esta dimensão. O Sr. Deputado gosta de reconduzir o debate a esta esfera. Mas só por uma questão de oportunidade e de tentar marcar um ponto. Mas esse ponto, gostava de dizer, Sr. Deputado, que os aumentos em remunerações de funcionários públicos, excluindo aqueles que decorrem de novas contratações, para compararmos o que é comparável, foi de 2,5%. E sobre isto acresce todo o conjunto de medidas que estão disponíveis para trabalhadores do setor público e do setor privado de que os funcionários públicos também beneficiam. Mas o Sr. Deputado diz isso não conta. Não, porque o meu negócio é avaliado no crescimento nominal do que é as atualizações atuais das tabelas. Esse é que é o indicador que eu olho. E esquece tudo à volta. Com tudo à volta não conta. Não conta que nós estejamos a investir centenas de milhões de euros na subsidiação do que são o preço dos combustíveis, porque não há funcionários públicos a andarem de transporte privado, não há trabalhadores do setor privado, não há trabalhadores até de baixos rendimentos a andarem de transporte privado, não há, o Sr. Deputado não conhece. Claro que há, claro que beneficiam destes apoios, claro que tem uma situação que é difícil porque subiu. Se o Sr. Deputado achar que cada agregado familiar vive melhor com uma gasolina 25 cêntimos mais cara do que aquela que está hoje, o Sr. Deputado tem bom remédio, proponha aqui no Parlamento. Aliás, pode ir ao seu círculo e apresentar a medida como uma medida de justiça contra os lucros da Galp. Eu acho que vai ser muito bem recebido. Terá um grande apoio popular e um grande entusiasmo atrás de si.
podemos, aliás, organizar e o Sr. Deputado organizar uma manifestação com esse lema, veremos, aliás, o forte apoio sobre essa matéria. E por isso nós temos tido um apoio muito efetivo sobre um conjunto transversal de medidas que, volto a sublinhar, não conseguem mitigar totalmente os efeitos da situação, não conseguem compensar totalmente os efeitos que são diversificados sobre vários segmentos da situação, mas que correspondem a um apoio efetivo que nós damos, que o Estado dá, que o país coletivamente está a dar a estes segmentos aos segmentos mais necessitados, agora com uma preocupação que nós temos, é que as contas certas são importantes em todas as conjunturas, são as contas certas que permitem fazer estas opções políticas e, como aqui já foi sublinhado, só alguém com uma grande miopia não percebe que, aliás, as contas certas na conjuntura de incerteza que nós estamos a viver são um ativo absolutamente essencial para evitarmos problemas maiores que um país sem contas certas poderia ter nesta altura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Devo dar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro. Eu percebo que queira defender as parcas políticas do Governo, mas tenha cuidado para não se distanciar demasiado da realidade, porque aí começa um problema, que é quando o Sr. Ministro, para defender as suas políticas, deixa de ver o que se está a passar no país. E o que se está a passar no país é um SNS em colapso, com funcionários públicos que estão desagradados, exaustos, que sentem que não são recompensados. O que está a passar no país são as escolas sem professores, sem carreiras, com professor há 20 anos, com salários estagnados. O que está a passar no país é a falta de transportes e as dificuldades de mobilidade. O país que sente as dificuldades da vida, não é bem o país que o Sr. Ministro aí retrata. E tenha cuidado nesta, dificuldade de compatibilização entre aquilo que dá jeito ao Governo dizer e aquilo que é a realidade do país. Da mesma forma entenda como quiser, não me parece que seja muito avisado confundir prudência com inação, porque a verdade é que o Governo poderia ter aproveitado a suspensão das regras europeias, ainda assim ficando abaixo dos 3%, mas poderia ter aproveitado a suspensão das regras europeias para investir nos serviços públicos. E não nos diga que não é necessário. Eu vou repetir, vou falar outra vez do SNS, das escolas, dos transportes. Há onde investir e é necessário fazer esse investimento. Poderia ter aproveitado essa folga para recompensar os funcionários públicos. O argumento retórico de que a despesa nominal cresceu em 2,5%, na verdade é um argumento fraco, porque se cresceu é porque há funcionários públicos que mereciam subir na carreira. E a subida na carreira não anula o direito dos funcionários públicos de ver o seu salário aumentado. E, portanto, não diga aos funcionários públicos que lhes faz um favor, porque é seu direito subir na carreira e é seu direito que essa subida na carreira não seja comida pela inflação. São duas coisas diferentes, Sr. Ministro. O Sr. Ministro pode assumir a decisão de ter congelado ou quase congelado os salários dos funcionários públicos, mas não confunda o debate e não diga aos funcionários públicos que lhe devem agradecer porque subiram na carreira, que é o seu direito. É um direito suspenso há muito tempo? É um direito suspenso há muito tempo. Suspenso, aliás, desde os tempos do Partido Socialista e do governo de José Sócrates. Mas isso não quer dizer que não seja seu direito. E esse direito e a concretização desse direito não negam um outro, que é o de ter um salário atualizado à inflação. E a prova que esta atualização era importante para o país é que o Primeiro-Ministro diz às empresas: atualizem os salários, porque nós queremos subir o peso dos salários do PIB. E ao mesmo tempo que o Governo diz às empresas: atualizem os salários, diz aos funcionários públicos e ao país: nós não vamos atualizar os funcionários públicos. E até dá argumentos, porque se atualizarmos isso cria uma espiral inflacionista. E, portanto, dá o argumento que o privado precisa para não aumentar salários. Note que todos os seus argumentos da prudência à inflação servem para o Governo como servem para qualquer empresa que não queira aumentar salários. Portanto, o Governo é parte do problema e está a dar, neste momento, argumentos e razões para não ver aumentos de salários, quando sabe perfeitamente que as causas da inflação são outras, que as causas da inflação estão do lado da oferta. A inflação não existe por excesso de procura. Mas quando vamos ao lado da oferta e queremos perceber o que é que pode ser feito para conter os preços, o Governo não faz grande coisa. É porque o Governo está a ver as margens de lucro da Galp e não faz nada.
Já foi adquirida a forma como as margens de refinação da Galp quadriplicaram nos últimos meses. O Governo não faz nada. Deixa a Galp lucrar e entregar os lucros aos acionistas, deixa os administradores pagarem-se mais 50% e não faz nada. E não é que outros países não estejam a fazer, mas o Governo português escolheu não fazer. Da mesma forma, como está a ver os preços da habitação a subir, aliás, não é a primeira vez, não começou agora, o Sr. Ministro mais do que ninguém sabe como esse processo aconteceu em Lisboa e não está a fazer nada. E eu pergunto-lhe, a próxima atualização de preços da habitação vai ser em agosto. O que é que vai acontecer? As famílias vão ter que enfrentar aumentos de renda de 4% e 5% com os salários estagnados ou com atualizações salariais a 0,9%. É que essa é a responsabilidade do Governo, é dar uma resposta a todas estas questões. E por isso, parece-me, Sr. Ministro, que era importante que desse uma resposta a estas questões e que também que nos dissesse qual é a posição do Governo sobre as regras europeias. E termino, Sr. Presidente, porque se antes o Primeiro-Ministro dizia que era preciso alterar as regras europeias que prejudicavam Portugal, agora parece que elas são boas e suficientemente flexíveis. Portanto, qual é, afinal, a posição do Governo português sobre as regras orçamentais europeias? Senhora Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas observações e pelas questões. Primeira nota sobre a questão dos serviços públicos. Eu não acompanho nem a avaliação, nem a linguagem a adjetivação que a Sra. Deputada usou relativamente aos serviços públicos. Não acompanho, porque aliás era a própria Sra. Deputada, e bem, que há poucos meses atrás louvava a extraordinário ativo que o país tinha no Serviço Nacional de Saúde quando enfrentamos em conjunto a pandemia. E quando devemos ao Serviço Nacional de Saúde o que foi esse grande êxito de proteção do país. Ora, não é o Sistema Nacional de Saúde que com problemas, que com dificuldades, que com grandes méritos, que com grandes conquistas, que com grandes resultados tem servido Portugal, que em meia dúzia de meses se transformou no colapso, que entrou em colapso. E entrou em colapso por que razão? Bom, porque simplesmente o Governo do Partido Socialista entrou em funções, tem a maioria que tem, e por isso o Bloco de Esquerda mudou a posição sobre o Serviço Nacional de Saúde e passou a ser um serviço que está em colapso. E digo o mesmo relativamente à escola pública. Há dificuldades, há problemas, há sempre elementos a melhorar. Agora, Sr. Deputada, eu sou um filho da escola pública e só posso dizer bem do que é que a escola pública fez sobre os processos de ascensão social no nosso país. E por isso eu não partilho da sua linguagem, nem de que a escola pública, no meu tempo é que era. Agora está tudo muito mal. Quando a Sra. Deputada começar a falar assim, se calhar é capaz de ser melhor atualizar a idade no cartão do cidadão, porque já está com umas décadas mais, porque são as pessoas assim de uma certa idade que costumam falar dessa maneira. Diz a Sra. Deputada, mas porquê é que não se usou a suspensão para gastar mais? Prudência não é isto. Sra. Deputada, repito aquilo que disse e corresponde à minha convicção profunda. É um erro não sermos capazes de olhar, neste caso, aliás, para aquilo que já está à nossa frente. Nós não temos só que gerir o ano 2022. É verdade que no ano de 2022 veio-se a demonstrar, por um lado, uma economia muito forte e sólida. Aqueles que desvalorizavam o que é que isso importa às pessoas, bom, importa também na dimensão da saúde financeira do Estado. Sra. Deputada, e não nos cabe a nós preparar 2023 e 2024 e termos a capacidade para não dar hoje aquilo que depois teria que ser necessário tirar amanhã? É que nós não estamos a governar para 2022, nós estamos a governar um país que vive todos os anos, com famílias, com pessoas, com agregados que vivem todos os anos. E há uma coisa que lhe digo com muita certeza, seria um erro, algum governo aproximar-se de um déficit de 3% num ano como este, para depois chegar a perto de um ano de abrandamento e estar no limite dos 3%, com uma economia a abrandar que só tinha um caminho, que era ultrapassar esse déficit num contexto em que estamos num momento de novo, não é? De incerteza relativamente aos mercados e relativamente aos financiamentos das dívidas soberanas. Isto ainda é mais surpreendente para quem, como a Sra. Deputada, passou, como eu também passei, até geracionalmente passamos, de forma muito intensa ao que foi a crise financeira de 2008. Mas então não se aprendeu nada? Não se aprendeu nada de como é que um país se deve preservar
dentro de umas circunstâncias, dentro de circunstâncias nas quais não controla e não tem poder para decidir? Bom, Sra. Deputada, se é assim, a nossa diferença de facto é muito grande. Nós temos que governar de forma prudente, apoiar aquilo que podemos, nunca apoiar, nunca fazer aquilo que não temos a certeza de poder continuar amanhã. E eu prefiro, naturalmente, receber a crítica de que não levei um déficit mais longe do que aquele que legalmente posso lidar, porque simplesmente me preocupo com o ano a seguir, e o ano a seguir, sendo um ano com um crescimento mais baixo do que aquele que teremos este ano, é isso que as projeções indicam, veremos depois como é que o ano corre, não podemos simplesmente estar numa situação de rapidamente passar a ser o Estado um problema, as finanças públicas um problema, e não um ativo do país como são hoje. As finanças públicas devem ser e continuar a ser um ativo do país e não um problema. Relativamente à questão dos aumentos salariais, eu já respondi à Sra. Deputada, eu respondo da forma como respondi. Ninguém, obviamente, tem que me agradecer, nem eu enunciei isso. As remunerações dos trabalhadores da função pública, como também os do setor privado, que a Sra. Deputada omitiu na sua intervenção, e na minha opinião não devia omitir na sua intervenção, porque são trabalhadores no nosso país, contribuem para a riqueza do nosso país, como todos contribuem, corresponde à valorização que é possível fazermos num ano como este também do seu trabalho. Porque quando avaliamos os indicadores das remunerações no setor privado, incluem todas as dimensões. Não, isto não é nenhum agradecimento. É só contrariar muitas vezes a afirmação que é falsa, que tem sido feita, quer dizer que as remunerações se limitaram a um aumento de 0,9. Não se limitaram. As remunerações aumentaram em rigor 2,5%, a que acresceu o conjunto de apoios que o Estado atribuiu ao conjunto dos trabalhadores, nos quais se incluem os trabalhadores portugueses. É que isto é muito importante. Sr. Ministro, peço que conclua, por eu concluo, favor. Sr. Presidente, já, é que o argumento que é falacioso, quer dizer, nós temos uma inflação muito alta, façam um apoio de 0,9, ignorando tudo o resto. Não, isso não é uma forma correta, aliás, de estar no debate político, porque não foi isso que aconteceu, não é essa a política do Governo, nem são essa, aliás, aquilo que é o reconhecimento dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E para uma última intervenção, darei a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, aliás, Srs. Presidentes das Comissões em função, Senhoras e Srs. Deputados e Sr. Ministro. Sr. Ministro, até mesmo da sua última intervenção, há uma coisa que não lhe podemos deixar de dizer, é que não reconhecer um problema é meio caminho andado para não o resolvermos. E da forma como falou dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, entre outros, quase que parece que este não reconhecimento, e o PAN faz a sua cota-parte de reconhecimento. Sabemos que há externalidades, há fatores como a guerra e como a pandemia que concorreram para o caos que está instalado no Serviço Nacional de Saúde, entre outros problemas do país, onde se incluem os incêndios que estamos a viver, mas a verdade é que existe uma reforma estrutural que tem que ser feita, que poderá dizer-nos, e até de forma razoável, que, bom, não podemos pôr tudo em causa do ponto de vista do investimento e tem que ser feito de forma estruturada e ao longo do tempo, mas simplesmente não reconhecer que temos um problema, que é o que se retira das suas palavras, não nos parece ajuizado. Em relação à audição de hoje e àquilo que é também os temas do ECOFIN, e que já de alguma forma já foram abordados, nós gostaríamos de lhe colocar duas questões muito diretas em relação também a problemas europeus e questões daquilo que é o próprio PRR, que são relevantes para o país. Em primeiro lugar, gostaríamos de perceber como pensa canalizar os 1,6 mil milhões de euros de verba extra do PRR, a que Portugal terá direito e que a Comissão Europeia já disse que terá que ser destinado a objetivos do semestre europeu, porque pergunto se face a isto o Governo considera que esta folga poderá ser para colmatar duas falhas que identificámos no PRR. Por um lado, em matéria ambiental, existe muito pouco investimento em matéria de adaptação às alterações climáticas e os grandes incêndios que estamos a viver no país dão nota da urgência que é promovermos a adaptação do território e a reparação dos danos provocados também pelos próprios incêndios, até em matéria da destruição do património natural, mas o investimento nesta área e aquilo que os estudos nos demonstram é que cada euro investido no combate às alterações climáticas tem um incremento de 2 euros no PIB, portanto não é despicienda este investimento. Por outro lado, é preciso também corrigir-se os desequilíbrios que existem na distribuição territorial das verbas, nomeadamente na cultura. Porque não nos parece admissível que o PRR dê à área metropolitana de Lisboa 80 milhões de euros a mais do que o valor total atribuído ao conjunto das regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e isto não é de facto coesão territorial. E para concluir, Sr. Ministro, a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco alerta
alerta para o risco de uma nova injeção de capital, nomeadamente de 1,6 mil milhões de euros, curiosamente o mesmo valor, e aquilo que queremos saber é se efetivamente, em virtude da crise sanitária ou não, se vamos ter aqui uma nova injeção, o que é que nos está reservado no que diz respeito ao novo banco. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Ministro tem a palavra para responder a estas últimas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu, não querendo deixar de lhe dar alguma resposta, gostava de sublinhar que se trata de uma audição que foi preparada em sede de resposta às matérias do ECOFIN, e é aqui que eu me gostava de manter e não me desviar excessivamente para o debate da política, de outros temas de política que certamente que são muito importantes, mas que não correspondem na letra e do espírito desta audição, por prejuízo do debate sobre os temas importantes que estão em debate em sede ECOFIN. Mas não gostava de lhe dar uma nota muito telegráfica. Relativamente à questão dos serviços públicos, não pode intuir nem concluir das minhas palavras o que eu não disse. Naturalmente que os sistemas públicos, saúde, educação, segurança pública, outros serviços públicos, têm dificuldades, têm desafios, têm necessidades de ser olhados, de ser adaptados, de ser... É preciso conhecê-los bem, é preciso conhecer as circunstâncias deles. O que eu reagi, é preciso ter as políticas determinadas, reformistas, para enfrentar esses desafios. O que eu reagi foi à utilização de uma expressão que tem sido hoje usada com alguma ligeireza no debate público e também no debate político, se me permite, que é de transformar e criar uma imagem sobre um serviço como a importância do Serviço Nacional de Saúde, que todos os dias atende dezenas e centenas de milhares de portugueses nas mais variadas condições, que lhes presta um dos serviços de saúde de uma qualidade absolutamente inegável por indicadores internacionais de comparação dos outros serviços, dos serviços nacionais de saúde, e pactuar com o que é uma linguagem e uma apreciação que tem sido feita na sociedade relativamente a um sistema de caos completo. Foi só isso que eu reagi. Não reagi dizendo que não há problemas. Claro que há problemas que têm que ser enfrentados, há dificuldades que têm que ser resolvidas, é um programa em contínuo, há novas realidades dentro dos sistemas, nomeadamente de saúde, que têm que ser apreendidas e que o tempo fez transformar no nosso sistema, que têm que ser compreendidas e que têm que ser melhoradas. Agora, nunca esqueça, é o fundamental. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona com alta qualidade, com uma grande mobilização dos seus profissionais que dão o seu melhor no Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde, todos os dias, é responsável por resultados absolutamente essenciais para as condições de vida da população portuguesa, que sem Serviço Nacional de Saúde estariam em muitíssimo piores circunstâncias. Por isso eu resisto sempre e contrariei sempre a tendência que há um certo apoucamento, não é, daquilo que é uma grande construção do nosso país, e quando falo da saúde, falo também, peço desculpa, Sr. Presidente, falo também naturalmente da educação. Relativamente às questões do PRR, eu creio que já respondi às matérias fundamentais. O PRR está hoje fundamentalmente numa fase de desenvolvimento dos projetos, de concretização, de colocar os projetos no terreno, a avançar. É aí que as energias fundamentais do Governo estão concentradas, é isso que eu acho a prioridade, e não a prioridade de reabrir o debate sobre as orientações estratégicas que estão hoje firmadas e definidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Com esta intervenção final do Sr. Ministro das Finanças, damos por encerrada esta sessão. Quero agradecer à Comissão de Orçamento e Finanças a prestimosa colaboração para a realização deste evento, a disponibilidade do Sr. Ministro e a presença e participação de todos os senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Estou por encerrada a nossa reunião. Não teria dito melhor. Não está.